Bom dia, hoje é dia 22 de janeiro de 2023. O canal Cristianismo em Foco vai fazer uma análise de um assunto, de um acontecimento que é muito pouco divulgado pela mídia. Praticamente não é divulgado. A perseguição aos cristãos pelo mundo neste tempo atual, nessa época atual, século 20, 21. Cristãos perseguidos. Dia 18 de janeiro saiu uma lista dos Portas Abertas, que é uma organização que cuida de cristãos perseguidos, que auxilia cristãos perseguidos e que pesquisa cristãos perseguidos, e eles fazem uma lista anual onde eles colocam os países que mais perseguem cristãos no mundo. Eles fazem uma lista de 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. E como se dá essa perseguição? Ela se dá com a prisão das pessoas simplesmente por serem cristãos, a execução, a pena de morte, muitas vezes sem julgamento, de cristãos, a destruição física das igrejas, as igrejas são colocadas abaixo, as pessoas são proibidas, muitas vezes, de exercer a sua fé dentro de seus lares, com a sua família, com seus amigos. São monitoradas nas redes sociais. Em alguns países existe um prêmio em dólares para que alguém possa delatar um vizinho, um amigo, um colega que seja cristão, que esteja fazendo um estudo do evangelho na sua casa. Se isso for constatado pela polícia, as pessoas da casa são presas e a pessoa que fez a delação ganha US$ 1.500. Enfim, os cristãos são perseguidos. Mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente, hoje e nos próximos meses no mundo. 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Tem várias escalas de perseguição, né? E elas são classificadas conforme as consequências para o cristão. Então tem a perseguição severa, tem a perseguição que é muito intensa, tem a perseguição que é mais, digamos assim, ideológica, né? Em todos os países do mundo, de alguma forma, os cristãos sofrem algum tipo de perseguição. Vejam só, a mídia convencional, mainstream, a mídia sabe e não se importa com isto. Eu nunca vi uma reportagem nos grandes meios de comunicação do Brasil e do mundo falando da perseguição aos cristãos. Há alguns grupos menores que têm, né, na sua filosofia, né, de seus fundadores, de seus jornalistas, o cristianismo, aí eles divulgam. Mas essa organização Open the Doors, Portas Abertas, que tem no Brasil, e essa organização existe desde os anos 70. Começou com o irmão André. É muito bonita a história do irmão André. Então, vocês procurarem ali, né? História do irmão André, Portas Abertas. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o link da organização Portas Abertas para que vocês possam pesquisar. E se você fala para pessoas da sua igreja, da sua casa espírita, que sejam cristãos, muitos chegam a debochar da sua colocação, dizendo que isso hoje não existe mais, que isso aconteceu lá no passado, nos primeiros séculos do cristianismo, que hoje os cristãos não são perseguidos. Hoje os cristãos não são mortos por serem cristãos. Hoje os cristãos não são presos por serem cristãos. Porque elas vivem no país onde, por enquanto, não existe perseguição aos cristãos. Mas nós não sabemos o dia de amanhã.
Mas existe uma perseguição que não é aquela de tirar a vida física, de coerção da liberdade ou da liberdade de expressão. Ainda não. Mas nós vivemos aqui no Brasil programas chamados de humor, com humoristas que para mim não têm talento algum, mas que fazem muito sucesso, principalmente no final de ano, fazendo programações debochando de Jesus, debochando de Deus, debochando da mãe de Jesus, ou seja, eles fazem sátira e deboche só contra os cristãos. Contra outras religiões, eles não debocham. Por quê? Porque as religiões de matriz afro no Brasil são protegidas por lei. São protegidas por lei porque elas são ditas como se fosse parte da cultura do Brasil. Então, eles não podem fazer deboche com pai de santo, com mãe de santo, com orixás, porque a lei não permite. E agora, a lei, com esse novo governo, a lei endureceu mais com essas minorias religiosas. Eles não fazem com Maomé porque eles sabem que certamente a comunidade muçulmana vai reagir a isto. Eles não fazem com Moisés, com Abraão, porque eles poderão ser enquadrados, né, como, né, uma fobia a judeus. Mas contra os cristãos, eles podem debochar à vontade. Mas por que isso acontece? Porque os cristãos não falam nada. Eu conheci uma pessoa que, ao falar disto, desse programa de mau humor, né, um humor terrível, desses caras debochados, que para mim são agentes das trevas. São seres das trevas fazendo programa de humor. Tá? As trevas usam de todos os meios para denigrir a imagem de Jesus e dos cristãos. Então, esses são seres das trevas. O problema é deles, vão ter que prestar contas para Deus depois. Não é? Mas existem cristãos que veem este programa de humor, esses programas de humor, e ainda acham graça do que é feito. E trabalham em templos religiosos. Então, se a pessoa se diz cristã e ela debocha e acha graça quando debocham de Jesus, essa pessoa é muito pior que esses caras que fazem programa de humor. Muito pior. E uma outra coisa que eu vejo é a omissão dos ditos cristãos. Porque se todos os cristãos se posicionassem como eu estou me posicionando aqui, mas eu tenho 100 seguidores, é um canal muito pequeno, mas se os grandes cristãos se posicionarem contra tudo isto, e tivessem uma atitude, e se nenhum cristão visse esses programas, seja em canal stream, seja na TV, onde for, haveria uma pressão. E talvez esses programas não existissem mais. Mas a mídia não se importa com os cristãos perseguidos. Agora, se um cristão que não entendeu a mensagem de Jesus ferir ou matar um muçulmano em qualquer país aí, vira notícia no mundo. Islamofobia. Hoje tem fobia para tudo. Mas cristofobia, que é fobia a cristãos, isso não está enquadrado em nenhuma lei. A mídia não se importa quando cristãos são mortos diariamente em vários países do mundo. A mídia não divulga, a mídia não se importa. Ela não se envolve. Porque essa mídia que está aí em stream, essa mídia, ela está preocupada apenas em defender suas ideologias, aquilo que o seu grupo de jornalistas, que é sua versão editorial, defende. É só ver o que acontece no Brasil. A mídia, que uma época era contra as ideologias do governo atual, combatia lá nos anos 90. Agora ela é a favor. Então ela mudou de lado, mas mudou de lado como? Porque interessa para ela. A mídia só faz aquilo que lhe interessa. Eu vejo cristãos, evangélicos, católicos, espíritas concordando com isso. Então, o que nós vamos fazer? O que nós, que nos preocupamos como eu, com os cristãos, podemos fazer? Existem duas formas. Já que pressionar os governos não é possível, porque nós não podemos
ir lá no governo daquele país interferir, porque eles vão rir, porque quem é tu? Tu não é ninguém. Quem deveria te pressionar são os próprios governos, a própria ONU, que se diz tão protetora daqueles que sofrem, deveria de verificar essas perseguições aos cristãos e se posicionar nesses países. Divulgando e mostrando ao mundo a perseguição aos cristãos. Se não fossem organizações como Portas Abertas, nós provavelmente nem saberíamos que mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Então, existem duas formas. Na realidade, são três, mas eu vou falar duas. A oração, que a gente pode fazer. Eu participo de grupo de orações e minhas orações pessoais, em que eu oro pelos cristãos perseguidos. E a outra é ajudar, com essa organização, Portas Abertas, se você se sente tocado, ajudar financeiramente, porque eles ajudam os cristãos no mundo. Eles têm como entrar até mesmo nesses países mais fechados, como a Coreia do Norte, e ajudar os cristãos. Então você pode, através da oração, incluir nas suas orações diárias, da sua família, do evangelho no lar, na sua igreja, os cristãos perseguidos pelo mundo. Que pelo menos eles vão sentir algo no meio de toda aquela confusão, daquela perseguição, daquela dor. Elas vão sentir que alguém se importa com elas. Que alguém sabe que elas estão sofrendo. E mesmo a longas distâncias físicas, a alma, nossa alma, através da oração, pode chegar até elas, lhe dando um lenitivo, um alívio de suas dores, dores físicas, dores emocionais. O abandono das autoridades que deveriam de proteger, dando a liberdade de culto e de religião a todos. Mas isso não acontece. E como o mundo se cala, e o mundo se cala, e os governos se calam, e a mídia se cala, não é porque eles não estão nem aí para os cristãos, é porque existem objetivos por trás dessa não divulgação. Porque Jesus incomoda. Jesus incomoda muito. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e o único é Jesus, então incomoda muito. Então, o que muitos querem? Muitas ideologias, por exemplo, ideologias de esquerda, né? O que eles querem? A desconstrução de Jesus. Então, desconstrói o Jesus, aquele o verdadeiro, que está nos evangelhos, e reconstrói um Jesus socialista, um Jesus que combatia a opressão do Império Romano, enfim, um Jesus falso, com objetivos que não eram verdadeiros, porque Jesus nunca combateu o Império Romano. Não existe uma passagem nos 4 evangelhos, nem no Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, dizendo que o cristão ou que Jesus combateu o Império Romano. Não existe nenhuma passagem. E todos aqueles que falam isso manipulam o evangelho para poder adequar as suas ideologias, que são ideologias materialistas, ideologias que só trouxeram dor e sofrimento à humanidade e morte. Então, esses grupos ideológicos, chamados progressistas, eles estão desconstruindo Jesus para construir um outro Jesus, o Jesus falso. E as pessoas estão acreditando no Jesus falso, porque elas não querem estudar, elas não querem pesquisar, elas não querem nas fontes verdadeiras para pesquisar. E a fonte verdadeira do Evangelho é o Novo Testamento. Essa é a fonte pura, cristalina e verdadeira do Evangelho. É o Evangelho. Do Jesus verdadeiro, aquele que salva, aquele que é o modelo e guia. O resto tudo é uma enganação. Você está sendo enganado se você cai
na conversa dessas pessoas que tentam desconstruir Jesus para construir outro falso, mentiroso. Então, procure o Jesus verdadeiro e você vai encontrar. E se você já encontrou, não troque ele por um falso. Então, eu vou ler aqui os 10 países que mais perseguem cristãos e alguns outros abaixo, que eu vou fazer alguns comentários. O primeiro, Coreia do Norte. O segundo, Somália. O terceiro, Iêmen. O quarto, Eritreia. O quinto, Líbia. O sexto, Nigéria. O sétimo, Paquistão. O oitavo, Irã. O nono, Afeganistão. O décimo, Sudão. O 11º, Índia. A Índia é considerada um dos países mais espiritualizados do mundo, porque lá tem o hinduísmo e tem vários tipos de religiões, ou de credos, ou de visões da espiritualidade. Na Índia, os cristãos são perseguidos, muitas vezes tirados da sua casa e mortos a pauladas, um pau mesmo, sarrafos, pau. E o governo da Índia faz vistas grossas a estes crimes, vistas grossas. Depois, em 16º, nós temos a China, que também persegue cristãos, que proíbe igrejas, que destrói igrejas e que controla nas mídias sociais, que lá eles têm um controle absoluto, nas mídias sociais a manifestação de chineses ou de pessoas que moram na China com relação ao cristianismo. Nós temos o Uzbequistão em 11º lugar, que eles são muçulmanos e eles estão, né, perseguindo os cristãos. Né? Perseguindo os cristãos. Em 22º, a Colômbia. A Colômbia aqui, nosso vizinho, faz fronteira com o Brasil. Né? O crime organizado da Colômbia persegue os cristãos, principalmente missionários. Por quê? Porque no momento em que a pessoa se converte a Jesus, ela abandona tanto o crime, se ela é uma criminosa, quanto o uso de drogas. E isso não é bom para os traficantes, para o crime organizado na Colômbia. Perder funcionários e perder clientes não é uma boa para os criminosos colombianos. O Butão, tem 47º, Butão, que é um país pequeno na Ásia, que foi considerado um dos países onde as pessoas são mais felizes. Foi feita uma pesquisa e é um dos países onde as pessoas são mais felizes. O Butão persegue, está entre os 50 países que mais perseguem cristãos. E a Nicarágua está em 50º lugar. A Nicarágua, aqui na América Latina, que atualmente está expulsando padres, fechando rádios católicas. Assim, é um ditador, né, que está, né, querendo se livrar dos cristãos. Evo Morales já tentou fazer isso na Bolívia alguns anos atrás, mas não conseguiu. Então nós estamos vendo que o cerco está se fechando ao redor do Brasil. Hoje nós temos um comunista na Argentina, né? No Chile nós tivemos igrejas que foram queimadas, também temos um comunista. Né? Enfim, nós estamos sendo cercados por grupos ideológicos que odeiam os cristãos, que estão perseguindo os cristãos de certa maneira. Né? Então, será que isso vai chegar ao Brasil um dia? Será que nós seremos proibidos de exercer nossa fé? Será que seremos perseguidos? Eu não sei. Mas vamos orar. Então, peço a todos aqueles que estão ouvindo meu vídeo, que compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Vamos orar para os cristãos perseguidos. Entra ali no Portas Abertas, tá aqui o link. Eu coloquei o link para vocês pesquisarem ali, baixarem o mapa, olharem a lista de países. Você pode baixar o mapa, você pode olhar a lista escrita. Tem também um link onde tem os Portas Abertas. Tem um vídeo curto que explica a perseguição e um vídeo mais longo onde o diretor do Portas Abertas no Brasil explica como foi feita essa pesquisa. E também tem um vídeo onde, essa semana que passou, na outra semana, uma pessoa que estava com a camiseta dizendo só Jesus salva, foi expulsa de um shopping nos Estados Unidos porque as pessoas que estavam ali se sentiram incomodadas
com aquela frase, com aquela camiseta, com aquela frase. Apesar de ele estar sendo sincero e verdadeiro, só Jesus salva, ele foi expulso. Então ele não pôde exercer a liberdade de expressão dele. No entanto, com certeza, naquele shopping grande, há pessoas fazendo apologia à maconha, apologia a assassinos e psicopatas como Che Guevara, enfim. Dá para ver que é uma perseguição aos cristãos, porque se fosse proibido, as pessoas se sentiam, um pai e uma mãe se sentiam incomodadas com uma camiseta, por exemplo, uma folha de maconha, mas essas pessoas, se algum pai ou outro reclamar, os guardas não vão expulsar. Mas agora, uma pessoa com uma camiseta, então isso mostra que Jesus incomoda. Por que Jesus incomoda tanto? Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem. Por que Jesus incomoda tanto? Tenham um bom domingo e uma boa semana a todos.